O Pedro Pedrosa, essa grande figura aqui. Pedro Pedrosa foi uma pessoa, inclusive, que teve uma participação fundamental na época que nós relatamos o FIES. Muito obrigado, Pedro, pela tua ajuda, pela tua contribuição. E agora o Pedro, ele é diretor do FNDE e ele que fez essa portaria. Vocês estão brigando com ele aqui agora, viu? Pega leve, pessoal. Vamos devagar. Mas obrigado, então, Pedro, pela presença. E, olha, vou mostrar para vocês aqui a pessoa que mais entende de Fundeb no Brasil, aqui, ó, a doutora Silvia, aqui, ó. Aqui, ó. Bom dia. Então, a Silvia é a pessoa que mais entende de Fundeb no Brasil. Então, vamos começar o seguinte, ó. Vamos colocar o Pedro para fazer uma exposição do que levou o FNDE a fazer essa portaria, qual que é a ideia, por que foi realmente feito, e daí nós vamos estar, a Silvia depois fala um pouco também, e depois nós vamos estar ouvindo as perguntas aí que o pessoal já está mandando aí. Então, tá bom. Pedro, muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí de estar esclarecendo, né, os termos dessa nova portaria. Parabenizar aqui o deputado Canziani também por esse evento, né? É sempre bom a gente ter esse contato maior com quem está aí na ponta executando, né, as políticas públicas. Vou contar um pouco da nossa motivação, que eu acho que é importante para vocês entenderem o porquê que a gente chegou nesse texto, né? Desde a minha chegada no FNDE, deve estar completando um ano agora, né, Silvia? A gente recebe muito secretário de educação lá, deputado, e eles se queixam de alguns problemas pontuais, tá, com a execução desse recurso. E um principal deles, e até me deixou bastante preocupado, é que muitas vezes esse recurso caía numa conta única da prefeitura e ele era penhorado por ações judiciais. Então, esse era um grande ponto. Então, chegava na hora de pagar o salário dos professores no final do mês, enfim, e aí chegava uma ação judicial, muitas vezes não estava nem associada com questão de educação. Muitas vezes era alguma empresa que tinha feito um contrato com o município e estava pedindo para receber, e aí o município estava sem dinheiro para receber, estava sem dinheiro para pagar, e aí o juiz mandava penhorar, e aí pegava o recurso do Fundeb. Ou às vezes era direito trabalhista, enfim, de algumas empresas que reclamavam de novo contra o município, e aí de novo a gente ia nesse recurso do Fundeb. Então, a principal motivação que a gente fez com essa segregação de contas é para poder garantir esse recurso do Fundeb, e aí ele não vai ser penhorado. Então, essa é uma grande sacada que a gente teve. Além disso, é claro que a gente também melhora o acompanhamento, a execução desse recurso é muito bom, né? Também a gente poder ter uma maior transparência desse recurso para a sociedade e também facilitar um pouco do controle do gestor. Então, esses dois pontos foram essenciais para a nossa tomada de decisão. Além disso, a gente conversou também com o pessoal do Banco do Brasil, que conhece muito da operacionalização desses pagamentos, e eles também entenderam que seria uma boa a gente fazer isso. Agora, vamos lá. Depois que a gente veio com a portaria, e assim, a gente também está em contato com vocês diariamente, a gente recebe ligações, não só dos secretários, mas com outras pessoas envolvidas nessa questão financeira, né? E a gente sabe que também não é fácil operacionalizar isso, né? Então, a gente internamente, escutando um pouco de vocês também, achamos melhor a gente estender esse prazo, né, para também não complicar os gestores, não negativar eles no CIOP. Então, a gente já está encaminhando aqui internamente uma nova portaria, né, prorrogando esse prazo até o final desse semestre, tem tempo suficiente para os gestores poderem fazer essa migração. Entendeu, deputado? Eu acho que, se a Silvia, você quer comentar um pouco mais também de alguma motivação que tenha deixado de fora? O essencial já foi dito, né? Existe aí uma preocupação em assegurar, né, o cumprimento das disposições legais que já previam a gestão pelos órgãos da educação, mas, sobretudo, objetivamos assegurar a correta aplicação desses recursos, né, sem o desvio para outras pastas, principalmente em virtude de bloqueios em ações judiciais. Então, acredito que seja uma medida que vai favorecer bastante os municípios. Perfeito. Ótimo, viu? Agradecer o Hélio também. O Hélio é o cameraman. Obrigado, viu, Hélio? Então, e o Hélio também está recebendo as perguntas aí, Hélio. O que você tem de perguntas já, Hélio? Vamos ver aqui o que nós temos de perguntas. Bom dia, meu nome é Tatiana, sou tesoureira da Autarquia Municipal de Educação do município de Cambira. Nós somos autarquia desde 2009. Nesse caso, eu poderia abrir a conta com o CNPJ da autarquia para receber os recursos do Fundeb?
Não temos CNPJ na Secretaria de Educação, pois toda atividade da educação é executada na autarquia. Esse novo CNPJ é criado em nome da Secretaria de Educação ou em nome do prefeito? A Tatiana, essa pergunta de Cambira. Certo, Tatiana. Pelo que eu compreendi do seu questionamento, a autarquia de vocês ela já foi criada especificamente para fazer a gestão da educação, né? Então, quer dizer, você já tem uma autarquia voltada para essa parte específica. Nesse caso, não é necessário, já está perfeitamente adequado. Se o CNPJ da autarquia for aquele que se encontra cadastrado, que é titular da conta do Fundeb, basta que vocês compareçam até a agência para verificar se está já sendo feita a movimentação eletrônica, né? E, posteriormente, que informem, que prestem essas informações no cadastro do CAPES Fundeb, que é o sistema mantido pelo FNDE. Feito isso, está regulada a situação do município. Perfeito. Vamos lá. Ótimo, próximo. Tapejara, temos uma lei que cria todas as secretarias. Teria que ser uma lei específica criando a Secretaria de Educação? Acho que a principal dúvida de todos é quanto à criação do CNPJ. Entrei em contato com a Delegacia da Receita Federal em minha região e me passaram que deveria criar um Fundo Municipal de Educação para ficar vinculado à Prefeitura. Já nas recomendações da Undime, diz que não precisa. Então, crio como filial. Se for matriz, vai ser totalmente independente. E isso não é possível? É possível criar o CNPJ sem ter a lei do Fundo Municipal de Educação? É a pergunta de Tapejara. Certo. Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que o FNDE está em articulação com a Receita Federal e as delegacias regionais já foram oficiadas justamente para que elas tivessem também esses esclarecimentos, né? Não é necessário, não é obrigatória a criação do fundo. É possível que se crie, que se inscreva um CNPJ da Secretaria como filial, né, como entidade filial da Prefeitura Municipal. Então, criar ou não o fundo é uma faculdade do município. Se o município quiser criar um fundo gestor ou uma autarquia gestora, ele pode inscrever um CNPJ próprio, desvinculado da Prefeitura. Se não, basta que ele, na condição, tendo Secretaria de Educação, inscreva esse CNPJ na condição de filial da matriz, que seria, no caso, a Prefeitura Municipal. Não. Por enquanto, vieram essas duas questionamentos. Tem aqui a hora de Cambé. Ó. Cambé tem CNPJ. Aqui, acabou de entrar. Como filial. Mas as contas são vinculadas ao CNPJ da Prefeitura. Bastaria mudar as contas? Essa é a pergunta. Qual que é? Não entendi. Não entendi a pergunta. Ó, Cambé tem CNPJ como filial, mas as contas são vinculadas ao CNPJ da Prefeitura. Bastaria mudar as contas? Se ele tiver um CNPJ filial da Prefeitura, mas que seja um CNPJ já da Secretaria ou da Coordenação de Educação, está ótimo. Basta que ele compareça ao banco e apresente esse CNPJ para que seja titular da conta específica do Fundeb. E aí está regular a situação. Tá, outra aqui, ó. Bom dia, sou secretário de Porto Rico. Usamos o CNPJ da Prefeitura e temos um conselho fiscalizador. Tem que criar um fundo? Não é necessário que se crie exatamente um fundo, a figura do fundo, né? É necessário que se tenha um órgão responsável pela educação, pode ser uma secretaria, uma coordenação, pode ser um fundo ou uma autarquia, a critério da administração pública local, né? E o CNPJ, de titularidade da conta, tem que ser esse órgão gestor da educação. Não necessariamente um fundo, pode ser simplesmente a Secretaria Municipal de Educação. Tem mais alguma aí, Ana? Não, até agora nada. Ó, a Secretaria de Educação, que é unificada com a Cultura e Esporte, tem que ser desmembradas as outras secretarias para depois criar o CNPJ exclusivo da educação? Olha, o órgão gestor do recurso do Fundeb, ele é, em regra, uma pasta exclusiva da educação. O recurso do Fundeb, ele não pode ser misturado, ele não pode se confundir com o recurso da pasta da cultura, né? Agora, se o município, na sua estrutura administrativa, conta com a Secretaria de Educação e Cultura, esse CNPJ da Secretaria pode ser, sim, utilizado para a titularidade da conta. Perfeito. Gente, mais alguma dúvida, mais alguma questão aí ou não? Aproveite aqui, o maior craque do Fundeb. Se quiser pedir mais dinheiro para o Fundeb, é com ela também. Aqui,
Deixa eu ver. Não, aqui até agora não mandaram mais nada. E pessoal, Chegou mais uma pergunta aqui, ó. No caso, a filial vai ficar com o nome da secretaria? Quando vou preencher o DBE, não habilita o campo porque coloca a razão social em nome da Secretaria de Educação. Olha, essa dúvida, pela especificidade, eu acredito que ela deva ser esclarecida diretamente na Delegacia da Receita responsável. Se existir algum entrave, a gente pode intervir, né, o FNDE diretamente junto à Secretaria. Basta que a Prefeitura envie um e-mail para o fundeb@fnde.gov.br. Né? Mas, assim, o que é importante esclarecer é que, sendo feita a inscrição na condição de filial, o procedimento ele é simplificado e todo feito diretamente junto à delegacia. Até agora. o prazo para quando foi prorrogado o prazo? O prazo, o Pedro Pedrosa anunciou aqui que deve ser uma nova portaria até o final do semestre. Do semestre, exatamente. Isso. Agora estão fazendo até o final de julho. Então, uma bela notícia, então, em primeira mão para vocês aí, viu? O Brasil inteiro não sabe isso aí. Prorrogação do prazo. Alguém mais, gente? Ou foi tudo tão bem explicado que não ter mais dúvidas? Ô, Silvia, teria mais alguma informação que você gostaria de dar para o pessoal? Mais alguma sugestão? O próprio Fundeb, com relação? Acho que os esclarecimentos adicionais, assim, que seriam úteis aqui no caso, seriam os seguintes. A primeira coisa é que o fato do CNPJ ser vinculado ao órgão de educação não tira, obviamente, a ingerência do prefeito sobre a movimentação desses recursos, né? Então, temos o prefeito solidariamente aí com o secretário de educação. Como nós já esclarecemos no início, é uma medida que visa proteger os municípios, né, de eventuais bloqueios nessas contas específicas do Fundeb. Nós dilatamos o prazo, né? Estamos trabalhando para dilatar o prazo justamente porque o nosso propósito é agir em auxílio dos municípios. A prorrogação aí até o final do semestre constitui prazo hábil para que se façam as adequações. E as medidas básicas, para sintetizar, são as seguintes. Primeiro procedimento, comparecer à agência bancária para verificar se o CNPJ é ou não é do órgão da educação. Se não for, tem que ser feita a inscrição do CNPJ do órgão responsável pela educação e, ato contínuo, o gestor retorna à agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal para adequar o CNPJ e verificar se já está sendo feita a movimentação eletrônica dos recursos, que é o que está previsto lá na Lei da Transparência. Se já estiver ok, tanto o CNPJ quanto o sistema de movimentação dos recursos, basta que o secretário de Educação informe isso, né, informe os dados da conta no cadastro do Conselho do Fundeb. Quaisquer dúvidas nesse procedimento podem ser enviadas para esse e-mail, fundeb@fnde.gov.br, ou também nós atendemos por meio telefone 20 22 4232, que cai na coordenação diretamente do Fundeb. Outra coisa, Silvia. Bom dia. O responsável pelo CNPJ da Secretaria de Educação pode ser a secretária nomeada da pasta ou deve ser o prefeito? Não, pode ser a secretária nomeada da pasta. O secretário, ele age normalmente por ato de delegação do prefeito. Então, tanto o prefeito quanto a secretária podem ser os gestores. Tem uma outra pergunta aqui, deputado. Quando a aplicação do recurso, atualmente as licitações foram realizadas no CNPJ da prefeitura, transferindo o recurso para o novo CNPJ, haverá algum problema no pagamento das despesas objeto dessas licitações com o novo CNPJ? Não. A questão do novo CNPJ, ele não altera, né, a portaria não altera as regras de direito administrativo vigentes no município e tampouco a legislação trabalhista. Né? Na realidade, quando for feito o pagamento, esse pagamento vai ser feito com a utilização de uma finalidade prevista no sistema criado pelo Banco do Brasil e pela Caixa, né? Então não interfere na titularidade do CNPJ contratual. Uma coisa não interfere na outra.
o novo CNPJ, como filial, receberá somente os recursos do Fundeb? Ou existe a possibilidade de, em um segundo momento, todos os recursos federais migrarem para esse CNPJ? Existe essa possibilidade, inclusive porque, de acordo com a LDB, né, com a Lei 9394 de 1996, os recursos destinados à educação devem ser geridos pelos órgãos da educação. Então, assim, não são todos os programas do FNDE que hoje já obrigam que seja usado esse CNPJ, mas esse CNPJ no futuro poderá sim ser utilizado, inclusive para o salário da educação ele já pode ser utilizado, né? Então vai ter outras utilidades, é um CNPJ do órgão da educação. E aí, essa mesma pergunta, e quem responde então nessa conta? Quem responde? Como assim? Eu também não entendi. Se é o secretário ou o prefeito? Será que é em cima da pergunta de cima? Eu acho que é em cima dessa. Porque tem uma pergunta ali, ó. O responsável do CNPJ da secretaria pode ser o secretário nomeado da pasta ou deve ser o prefeito? Pode ser o secretário. Pode ser o secretário. Pode ser o secretário. Aí, perguntando de novo sobre a prorrogação. Então, aí, como o deputado falou, notícia em última mão, vamos prorrogar até o final desse primeiro semestre. Final de julho, né? Isso. Até julho, pessoal. Até o início de julho. Até o início de julho. Quando eu fizer a transferência no CACS para o CNPJ da autarquia, qual a fonte que vincularei? É melhor vocês lerem aqui, que aí parece que vocês estão olhando mais para a câmera, né? É porque eu não enxergo essa letra pequena. Não, tô. Não, tudo bem, pode chegar. Ó, a Silvia vai vincular comigo. A questão, quando eu fizer a transferência para o CACS, o CNPJ da autarquia, qual a fonte vincularei? Na realidade, no CACS não vai ser feita a vinculação de CNPJ. O CNPJ do órgão da educação ele vai ser simplesmente declarado no cadastro do conselho, assim como a agência e o número da conta bancária. Mas é uma simples declaração, não existe aí uma vinculação do CACS a esse CNPJ. Algo mais? Tem mais algum no celular aí? Não, acho que não. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos esperar de repente. Oi. Alguém falou. Talvez ela queira falar. Vamos ver. Pode escrever. Não seria secretário do Conselho e o Conselho Municipal de Educação? Acho que foram 3 perguntas, né? Então, criamos o fundo, deixamos de vincular ao prefeito, estará ok? Bom, o fundo é o Fundo Municipal da Educação, é um fundo que pode ser criado por lei, né? Seria o fundo gestor dos recursos vinculados à educação. Mas, na realidade, quem gera os recursos da educação sempre são o prefeito e, por ato de delegação, o secretário de educação. De modo que a criação do fundo não retiraria aí a ingerência do prefeito sobre a movimentação desses recursos. Já estão elaborando manual com perguntas e respostas? Esse manual é muito bom. Sim, já estamos elaborando, o manual já está pronto, né? Enviando um e-mail para esse endereço eletrônico fundeb@fnde.gov.br, nós retornamos com todo o material, mas o material está disponibilizado também já na página do FNDE, inclusive no campo do CACS Fundeb, do Conselho do Fundeb. Uma pergunta se a Secretaria do Conselho Municipal de Educação. Como é que é? Pessoal, alguém mais gostaria de fazer alguma... Acho que... Daiane, nós recebemos o CNPJ da Prefeitura. Quem responde lá é o prefeito e a tesoureira da Prefeitura. Quando o recurso é transferido para a autarquia de educação, é uma nova tesoureira e a secretária de educação. Eu acho que nesse caso, que já tem uma autarquia, não precisa criar uma outra CNPJ. Não precisa. Então, se já tem uma autarquia, eu acho que foi parecido com a primeira pergunta que a Silvia respondeu. Também não sei se essa é a questão, se ela está só contando o caso dela. Mas, nesse caso, não precisaria. É só transferir para esse CNPJ. Tem uma outra. Oi? Somos do Nós recebemos. mesmo município. Quando é recurso, somos do mesmo município. Ok.
Mas aí nós respondemos a sua questão, Daiane, ou você tem alguma dúvida específica? Daiane, você foi contemplada? Queria saber na prefeitura. O quê? Ó, nós recebemos no CNPJ da prefeitura. Quem responde lá é o prefeito e a tesoureira da prefeitura. Quando o recurso é transferido para a autarquia da educação, é uma nova tesoureira e a secretária da educação. Somos do mesmo município. Queria saber como vai ficar, pois recebemos na prefeitura com repasse para a autarquia. Agora vai fazer direto para a autarquia. Tem que fazer direto para a autarquia num CNPJ específico. É isso que a gente está colocando agora. Não pode mais ser um CNPJ geral, né, genérico da prefeitura. Exatamente para a gente proteger esse recurso, né? E garantir a finalidade. Peraí, eu acho que escreveu mais. Exatamente. Não receber mais na prefeitura. Exatamente. Isso, vai ser exatamente. Você vai ter que indicar o CNPJ da autarquia. E nos municípios que não tem uma autarquia, do conta específica da Secretaria de Educação. Você está certa, Daiane? Não. Daiane, na realidade é o seguinte, se hoje em dia a conta específica de vocês ela for no CNPJ da prefeitura, quando você for ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal, vai ser feito um procedimento de encerramento e abertura de uma nova conta, que vai ser a conta específica do Fundeb, agora na titularidade do CNPJ, da autarquia ou do órgão responsável pela educação. Mas esse procedimento, ele é feito diretamente pelas agências bancárias que já estão instruídas a orientar vocês em relação a quais são os trâmites necessários. Por isso que é muito importante que vocês compareçam à agência. Perfeito. Gente, mais alguma dúvida, mais alguma questão ou não? Ó, acho que essas informações devem ser passadas para as secretarias da Receita, as delegacias da Receita Federal, porque quando indagados, os mesmos nos passam a possibilidade de se criar o fundo e dizem que como filial eles não têm informação. No caso do fundo, eles pedem para deixar vinculado ao prefeito e não ao secretário. Certo. Reiterando o que nós dissemos momentos atrás, as delegacias regionais da Receita Federal elas já foram oficiadas e ontem nós expedimos um novo ofício com esses esclarecimentos. Agora, a vinculação do fundo ao prefeito não tem problema algum. O órgão gestor da educação, no caso, quem opta pelo fundo não é a secretaria, é o Fundo Municipal de Educação, que é sim vinculado ao prefeito. É importante sempre ter em mente que o ordenador de despesas é o prefeito e o secretário ele age por ato de delegação do prefeito. Então, não tem problema vincular o CNPJ do fundo à Prefeitura Municipal. Caso seja criado o CNPJ na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, os recursos da Cultura e Esporte poderão ser vinculados ao CNPJ da Educação? Ou tem que ser uma coisa específica? Olha, essa pergunta foi muito boa, porque é importante ter em mente que, assim, são 3 pastas distintas, tá? Claro que na estrutura pequena dos municípios se une, às vezes, numa mesma secretaria, mas os recursos são de pastas distintas e eles não podem ser misturados. O recurso do Fundeb e os outros recursos da educação não podem ser misturados com os da cultura e tampouco com os do esporte. E para as outras pastas, funciona a mesma regra. Então, são CNPJs próprios para esporte e para cultura. Isso. Devia ser uma única secretaria com 3 CNPJs diferentes. Sim, porque são pastas distintas. Isso. Senão não vai resolver. Vem uma ação ali do esporte e pega o dinheiro da educação do mesmo jeito. Perfeito. E aí, pessoal? Algo mais? Pô, tô gostando desse negócio aqui, viu? É prático, né? É prático, é um jeito fácil de falar fácil, com exato. Um monte de gente. E você vê gente lá de Porto Rico agradecendo a secretária de Educação lá, o pessoal. Cambira, teve vários pontos do Paraná, inclusive. Algo mais, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Também agradeço. Iniciativa. Cláudia. Cambé. Competente secretária lá de Cambé. Daiane também agradecendo. Tá. Então, pessoal, queria agradecer então a gentileza na participação de todos vocês, parabenizar aí o pessoal do escritório, o Rudnick, toda a equipe aí, agradecer ao nosso assessor, doutor Hélio, aqui, ó, que foi o cameraman.
lendo as perguntas também, e agradecer muito especialmente aqui o pessoal do FNDE, né? Pedro Pedrosa. Obrigado, Pedro, pela sua vinda aí. Obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. Prazer, pessoal. E a doutora Silvia aqui, ó, nossa doutora em Fundeb aí, ó. Tá? Então, gente, eu acho que até o pessoal agradecendo, também gostando. Eu acho que é uma iniciativa que a gente poderia até fazer outras vezes, né? Às vezes, demandas que vocês têm, e ter esse papo aqui com essa equipe competente aqui, pode, às vezes, resolver questões que vocês estão há tempo tentando resolver isso aí. Tá? Então, obrigado pela presença de todos, parabéns aí, e viva a educação. Tchau, obrigado.